Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar a dependência emocional em até 60 dias e recuperar a coragem de agir. Então, se isso te interessa, fique aqui comigo nos próximos minutos, porque a gente vai falar sobre ansiedade afetiva. Você já ouviu falar nisso? Ansiedade afetiva. Muitas crises de ansiedade ligadas às suas relações afetivas. E a gente vai entender por que isso começa e como você vai sair dessa situação que muitas vezes paralisa a vida, que faz com que você viva constantemente com medo, ansiosa, com crises físicas, inclusive. Então é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da blindagem emocional. Então diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Deixa eu falar aqui deixa eu ver aqui quem está aqui. A Elival, a Silvana, a Antônia, a Agna, sejam muito bem-vindas para mais uma live da blindagem emocional. A Aline também chegando por aqui. A gente vai falar de ansiedade afetiva, essas crises de ansiedade que surgem por conta dos relacionamentos e que tem a ver com a dependência emocional. Então, se você quer entender, se você está vivendo uma situação de dependência emocional, talvez esse conteúdo sirva para você e sirva também para alguém que você conheça. Então, compartilha, por favor, se você puder fazer isso, compartilha com aquela pessoa que precisa sair da dependência emocional. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre ansiedade afetiva. A primeira coisa para a gente começar a falar, eu quero que você entenda o conceito de ansiedade. A gente fala muito hoje de ansiedade, né, como um sintoma que acomete muitas pessoas. E existe uma diferença. Oi, Lúcia, seja muito bem-vinda. Existe uma diferença entre ansiedade e crises de ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Isso, de uma certa maneira, nos protege. Vou te explicar. E crise de ansiedade é algo mais grave, é algo que faz com que a gente paralise muitas vezes, que a gente tenha vários problemas, e elas, inclusive, aparecem em sintomas físicos, né? Você começa a ter ataque cardíaco, você começa a ter aqui a garganta, parece que está fechando. Quem já viveu isso ou vive isso? Você começa a suar do nada. Essas crises de ansiedade realmente são um problema na vida. É isso que a gente precisa evitar. Agora, a ansiedade não. A ansiedade é um recurso de sobrevivência que nós temos aqui na nossa mente. Por quê? Ansiedade é uma antecipação. Escreva aqui. Antecipação é uma maneira de você se antecipar. Antecipar a um perigo, se antecipar a algo que vai acontecer. Por isso que crise de ansiedade é o que a gente precisa evitar a todo custo. E muitas relações, muitos relacionamentos que as pessoas vivem hoje geram ansiedade e isso leva você a crises de ansiedade. E a gente precisa entender, quando a gente fala de crises de ansiedade, que existem dois extremos. Existem dois extremos. O primeiro é aquilo que você está vivendo hoje. Ou seja, por exemplo, se você está num relacionamento ruim, se você está num relacionamento tóxico, num relacionamento de muita tensão, esse é o presente, é aquilo que você está vivendo agora. E existe também o passado. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Existe o passado, que tem a ver com onde que começou na sua história esse padrão ansioso. Existe algum momento na sua história que iniciou esse padrão ansioso. E como que uma crise de ansiedade, ela surge na sua vida? Imagine que esse passado que eu estou dizendo aqui é uma tomada. Imagine que é uma tomada. E o seu presente, o que você está vivendo hoje no relacionamento, é um fio que se encaixa na tomada. E quando há o encaixe entre esse presente e esse passado, vem a crise de ansiedade. Por isso que para resolver crises de ansiedade,
A gente não basta apenas você olhar para o presente. Você precisa resolver o passado. E a mesma coisa, não basta você resolver o passado, você precisa também tomar decisões no presente. Faz sentido isso para você? Isso é muito importante para a gente entender. Bom dia, Neide, seja bem-vinda. É muito importante para a gente compreender que crises de ansiedade a gente resolve exatamente dessa maneira. Maneira definitiva é você cuidar desse presente, tomar as decisões que são necessárias, que ativam gatilhos que se conectam com esse passado, com aquilo que você viveu, com esse estado ansioso que foi criado. Por isso, quando a gente fala de ansiedade afetiva, a gente precisa começar olhando o que você está vivendo hoje. Então, o que talvez gere essa ansiedade exacerbada? O medo de ficar sozinha, o medo de perder a outra pessoa, o relacionamento muitas vezes agressivo, tóxico que você está vivendo, tudo isso alimenta a atenção. Faz sentido isso para você? Bom dia, Paula, bom dia, Rosana, bom dia, Silvia. Isso alimenta esse estado ansioso. Só que isso se torna uma crise de ansiedade, por quê? Porque se conecta com algo lá do seu passado. Porque se hoje você tem o medo do abandono, e esse medo do abandono é um medo, digamos, que mexe muito com você, que te desestabiliza, é porque você já viveu isso. A nossa mente, ela só reconhece algo que lhe foi apresentado. Então, se esse medo de ficar sozinha, esse medo da solidão, esse medo de não dar certo, é porque em algum momento você já viveu algo parecido e a sua mente interpretou que isso é perigoso para você. Faz sentido isso? Dá um joinha aqui para mim, coloca um coraçãozinho só para eu saber se isso está fazendo sentido para você. Então essa ansiedade afetiva, ela precisa ser entendida a partir de qual ponto de vista? A partir do ponto de vista das suas feridas emocionais. Porque existem feridas emocionais que foram criadas a partir de experiências, de aprendizados, de algo que você viveu e que gerou uma interpretação de que é perigoso você, por exemplo, ficar sozinha. E aí você vai ficando nessa relação muitas vezes e mesmo não querendo e mesmo sabendo que essa relação já não é boa para você, você fica nela. O que cria a dependência emocional. Escreva aqui, dependência emocional. A dependência emocional é como um lago que está cheio de areia movediça. Você entra e aí você vai sendo sugada para baixo, você vai sendo sugada para baixo. E quanto mais você se debate, quanto mais você busca sair, mais você se afunda. Uma relação de dependência emocional, ela começa numa ferida emocional. Isso é muito importante de você compreender. A dependência emocional que você talvez hoje esteja aí presa nessa relação, essa dependência começou lá na sua história. Ela começou com alguma ferida emocional que você viveu. Faz sentido isso para você? E aí o que você está vivendo hoje não é a decisão da adulta que sabe que esse relacionamento não serve mais, mas é o medo da criança que sofreu a ferida do abandono, ou sofreu a ferida da rejeição, ou sofreu a ferida da humilhação, ou sofreu a ferida da injustiça, ou a ferida da traição. Essa indecisão que você tem hoje vai também alimentando essa ansiedade afetiva. Porque ao mesmo tempo que você não quer mais estar nessa relação, você não consegue sair. O que aumenta a tensão, aumentam os pensamentos. Você já viveu, talvez você viva hoje, aqueles pensamentos repetitivos, normalmente catastróficos, né? São sempre os piores pensamentos. Isso acontece por quê? Porque a tua mente, através das emoções, ela está te controlando, ela está te mantendo no mesmo lugar. Por quê? Porque ela não quer que você reviva aquela dor da infância. Tudo bem até aqui? Faz sentido? Bom dia, Guilherme, seja muito bem-vindo. Eu quero que você entenda que é possível você sair da dependência emocional. Por exemplo, eu tenho um protocolo hoje de hipnoterapia que em até 60 dias você sai da dependência emocional.
Só que para você fazer isso, você precisa olhar para esse passado. Não há como você sair da dependência emocional para aí sim você tomar uma decisão, aí sim para você sustentar uma escolha que você sabe que é boa para você. Não há como você fazer isso sem curar as suas feridas emocionais. Todos nós carregamos, em um certo grau, feridas emocionais. Essas feridas, elas estão muitas vezes ditando a sua vida, elas estão ditando a sua história. E eu quero que você aqui comece a fazer uma análise. Se está valendo a pena você continuar sendo dominada por essas emoções ligadas a essas feridas emocionais. Quando nós somos dominados pelas emoções, a nossa vida fica muito mais difícil. A nossa vida é muito mais difícil quando a gente não tem blindagem emocional. Por quê? Porque a gente apenas vai reagir ao que está acontecendo no mundo. Dificilmente nós vamos conseguir tomar decisões e fazer escolhas baseadas em evidências, naquilo que a gente realmente quer. Bom dia, Thalita. Você já ouviu falar em livre-arbítrio? Sim ou não? Tenho certeza que já. E o que eu vou falar aqui é um pouco polêmico, talvez, para o que você acredita. Mas a maioria das pessoas não usa o livre-arbítrio. Todo mundo tem, mas poucos usam o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque enquanto você não domina as suas emoções, enquanto você não tem blindagem emocional, não é você que decide. Não é você que decide. São as suas emoções. Pode ser o medo, que é uma emoção, pode ser a raiva, que é uma emoção, pode ser a tristeza, que é uma emoção. Então esse livre-arbítrio, ele está aí à sua disposição, mas você não está usando. Porque eu tenho certeza que você gostaria de ter uma relação diferente, você gostaria de retomar a sua vida. Faz sentido? Quem aqui gostaria de retomar a própria vida nas mãos, fazer as suas próprias escolhas, sustentar as suas decisões? Eu não tenho dúvidas disso. Principalmente para você que está na vida de sofrimento, que é essa vida difícil, essa vida que machuca, essa vida de sobrevivência. Eu tenho certeza que você gostaria de tomar as decisões e sustentar as suas escolhas. O problema é que você não está conseguindo usar o seu livre-arbítrio. Quem decide são as suas emoções. Quem está decidindo o seu destino são as suas feridas emocionais. E isso, obviamente, não vai te levar a lugar nenhum. Isso, obviamente, não vai trazer felicidade para você. Isso, obviamente, vai te manter cada vez mais com autoestima doente. E uma pessoa com autoestima doente, autoestima é a maneira como você se enxerga, a maneira como você se trata, a maneira como você se acolhe, especialmente nos piores momentos. Essa autoestima doente tira a sua autoconfiança. Sem autoconfiança, você não age. E sem ação, não tem nada de diferente na sua vida. A sua vida só muda com ação, quando você verdadeiramente age. Sem ação, não há transformação. Escreva aqui. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Sem ação não há transformação. Não há como. Agora, você não está conseguindo agir, e olha só, como eu disse, o livre-arbítrio que você tem à disposição, você não está usando. Por quê? Porque quem está usando o seu livre-arbítrio são as suas emoções. Por isso que a vida começa a mudar para valer quando você aprende a dominar as suas emoções. Quando você para de reagir ao mundo. Porque muitas vezes você está reagindo ao mundo em circunstâncias que estão sugando demais a sua energia. Quer ver um exemplo? Você talvez se incomode com um comentário que alguém faça sobre você e aquilo faz você desmoronar, faz com que o seu dia seja ruim. Isso acontece porque você não domina as suas emoções, porque na hora que você escuta aquilo vem a raiva e a partir da raiva pensamentos começam a pulular aqui na sua mente, não param, parece uma panela de pipoca, parece pipoca na panela pulando, 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 pensamento, 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 isso suga a sua energia. Entenda
que cada pensamento que você tem suga a sua energia. E quando isso acontece, você vai perdendo cada vez mais o quê? Performance. Você vai perdendo cada vez mais ação. E aí é claro que a vida vai paralisar, é claro que a vida vai ficar difícil. A vida, ela precisa de ação. E a vida que você está levando hoje, ela só vai mudar se você agir. Mas para isso, você precisa ter autoconfiança. E para ter autoconfiança, você precisa ter uma autoestima saudável. Escreva aqui, autoestima. Autoestima saudável. Quando você tem uma autoestima saudável, quando você olha para si, para dentro de si, e se reconhece como uma pessoa capaz, como uma pessoa inteligente, como uma pessoa que não desiste, uma pessoa linda, quando você se enxerga dessa maneira, a sua autoestima, ela está saudável novamente. E com uma autoestima saudável, você pode agir, porque você vai confiar nas suas escolhas e nas suas ações. Só que uma autoestima doente, ela é decorrência não apenas daquilo que você está vivendo, por exemplo, no relacionamento hoje, porque você se manter num relacionamento de desvalorização, num relacionamento tóxico, abusivo, isso vai, claro, vai minando a sua autoestima, vai adoecendo a sua autoestima. Mas essa autoestima provavelmente já estava doente por conta das suas feridas emocionais. A ferida do abandono, a ferida da rejeição, ou da traição, da humilhação, da injustiça, é uma dessas 5 feridas emocionais. A sua autoestima, ela já estava dessa maneira. Por quê? Porque no momento que você, sei lá, sofreu a ferida do abandono, você se sentiu desvalorizada. Internamente, você criou uma autoimagem de alguém que não é bom o suficiente. E aí, isso vai se prolongando. E aí, para que você sobreviva, a tua mente começa a criar comportamentos. Como, por exemplo, já que eu me sinto desvalorizada, eu não me sinto boa o suficiente, eu vou fazer tudo pelas outras pessoas para receber a valorização dessas pessoas. Faz sentido? Sil, seja muito bem-vinda. Boa, boa Ana Paula, boa Neide, autoestima saudável. Esse padrão que você talvez tenha hoje, quem aqui tem esse padrão de fazer tudo para todo mundo, de ser boazinha, e nada contra você ser boazinha. É melhor, óbvio, você ser boazinha do que uma pessoa má. Mas o que eu quero dizer é, ser a boazinha consciente é uma coisa. Eu quero fazer o bem. E a outra é aquela boazinha que se arrepende. A Ana Paula se identificou. Aquela que se arrepende muitas vezes de fazer tudo para todo mundo. Por que você acaba aceitando isso, Ana Paula? Porque provavelmente você está buscando valorização. A Neide também se identifica, valorização. Porque em algum momento você viveu a desvalorização. Provavelmente ferido do abandono, ou ferido da rejeição, ou até mesmo ferido da humilhação. E para isso, para não viver essa dor de novo dessas feridas, eu faço tudo para todo mundo. Eu vou agradar todo mundo, porque é uma maneira de ter reconhecimento, é uma maneira de ser valorizada. Entenda que os nossos comportamentos, e principalmente aqueles comportamentos que a gente olha e fala, puxa, eu queria fazer diferente, eu queria ser diferente, esses comportamentos, eles são consequências de feridas emocionais. Porque, senão, se você não mudar isso, você vai se afundar cada vez mais. E principalmente quando a gente está falando de dependência emocional, isso é muito perigoso. E aí, voltando para a ansiedade afetiva, quando você começa a viver crises de ansiedade constantes por conta do seu relacionamento, isso vai travando ainda mais a sua vida. E aí você vai ficando prisioneira dos medos, especialmente os medos imaginários. Você passa a ter medo de sair na rua, você passa a ter medo de se relacionar com outras pessoas. Isso vai, claro, enfraquecendo ainda mais a sua vida. A sua vida vai ficando cada vez mais difícil. Por isso que talvez hoje você possa até não acreditar que seja possível sair dessa relação. Mas imagine se você sair dessa relação hoje. A sua vida não ficaria muito melhor? Tenho certeza que sim. Só que você não consegue, não é? E você não consegue, por quê? Porque você está na dependência emocional.
nesse lago com areia movediça que está te puxando cada vez mais para baixo. Só que para sair desse lago da dependência emocional, não basta força de vontade, não basta estar motivada. Você precisa curar suas feridas emocionais. Tudo bem? Faz sentido? Ana Paula, fiz tudo pela minha filha. Essa semana me feriu muito falando tudo que fiz para querer comprar ela e a família dela. Me falou que na minha casa estava à venda. Não entendi muito bem, mas acho que peguei o principal aqui, Ana Paula. Fazer tudo pela filha. Isso provavelmente é um padrão. É um padrão. Talvez hoje, ou boa parte da sua vida, em algum momento você direcionou essa busca por valorização para sua filha. Entende? Mas antes da sua filha, quem era a pessoa que você fazia tudo? Talvez a sua mãe, talvez o seu pai, talvez o marido, seja lá quem for. Mas entenda que você transferiu isso para sua filha. E esse é o problema, porque assim, você pode até, tomara que não aconteça isso, tá? Mas só para exemplificar. Pode ser que até você pare de se relacionar com a sua filha. Tomara que isso não aconteça, que vocês resolvam. Mas provavelmente você vai buscar alguém para ter a valorização. Isso é muito comum. Aí você vai encontrar uma amiga, um amigo, um parceiro, uma parceira, e aí você começa a fazer de tudo e você vai buscando valorização. Só que nem todo mundo vai te valorizar. Nem todo mundo vai atender aquilo que você precisa, aquilo que você espera. E às vezes, isso vai gerar frustração em você, vai gerar inclusive essa ansiedade afetiva. Porque aí você fica naquela expectativa, será que essa pessoa vai me valorizar? Por que essa pessoa não me valoriza? Os pensamentos começam a ficar cada vez mais frequentes, te levando às crises de ansiedade. Faz sentido isso para você? Então, entenda, é importante para você talvez inclusive melhorar a sua relação com a tua filha, é compreender aonde começou essa desvalorização. E por que você busca essa valorização em outras pessoas? É porque você não recebeu, provavelmente, sei lá, da sua mãe, do seu pai. Quer ver um exemplo que é muito comum quando a gente fala de desvalorização? Crianças que foram muito comparadas na infância. Seja com o irmão, seja com a irmã, com o primo. Comparação. Crianças que não foram apoiadas pelos seus pais. E aqui sem culpar os pais, ok? Mas a gente precisa falar da realidade. Crianças que não foram acolhidas pelos seus pais em momentos ruins. Por exemplo, foi mal na escola e ao invés do apoio, houve um castigo. A falta de valorização é um problema muito grande na vida das pessoas. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Dalva. Bom dia, F. Gomes Moreira. A Paula, e quando a gente aprende a dizer não, é libertador, sem dúvida, Paula. Mas as pessoas não entendem. E para elas passamos a ser chatas, rebeldes e acabam se afastando porque não são mais favorecidas. Exatamente. É isso aí, Paula. Exatamente o que acontece. E aí até a gente estava falando, acho que semana passada, né? Eu até mostrei para você o elástico aqui, né? A gente estava falando disso. Aí vai gerar tensão nas relações, porque é isso, as pessoas não estão sendo mais beneficiadas a partir do momento que você se coloca, a partir do momento que você impõe limites. Né? Então elas vão, claro, de uma certa maneira se rebelar com isso. Elas não querem, elas querem a Paula que dizia sim para todo mundo, que fazia tudo que a gente queria. Só que isso não estava bom para você. E a partir desse momento que você se coloca, é natural que pessoas se afastem. É natural que pessoas acabem se afastando de você. É natural isso. Por isso que ter blindagem emocional, que é o domínio das emoções, é necessário para você sair da dependência emocional. Por quê? Porque nesse processo, se você não tem a blindagem emocional, uma cara feia do parceiro, da mãe, do pai, seja lá de quem for,
você volta atrás. E eu tenho certeza que você não quer voltar atrás. Faz sentido isso? Bom dia, Kátia. Bom dia, Márcia. A Kátia, bom dia. Eu só queria me libertar dessa dependência emocional. Então, Kátia, olha, para se libertar da dependência emocional, é fundamental curar as suas feridas emocionais. Porque a dependência emocional é uma consequência de feridas emocionais. Tudo bem? E isso é muito importante de compreender. Porque não é nada assim, não é algo mágico, mas é extremamente eficiente quando você vai na causa da ferida emocional e você coloca essa blindagem emocional que eu estou falando. Escreve aqui, blindagem emocional. A blindagem emocional é como um curativo definitivo para você não sofrer mais com as suas emoções. Porque aí, do momento que você passa a ter a blindagem emocional, você deixa de ser dependente das suas emoções. O que é a dependência emocional? Digamos, numa tradução literal. Alguém que é dependente das suas emoções. Faz sentido isso? Dependência emocional é um dependente das suas emoções. O que mantém uma pessoa num relacionamento ruim, num relacionamento tóxico que faz mal para ela? São os medos, não é? Normalmente. É o medo de ficar sozinha, o medo de ser abandonada, o medo de não dar conta, o medo de se arrepender. E aí você pode listar outros medos que você tenha. O medo é uma emoção. Então todos esses medos são emoções. Essas emoções surgem por quê? Porque a tua mente acredita que, por exemplo, se você ficar sozinha, você não vai sobreviver. Mas, ô gata, eu sou adulto, como que essa mente pode imaginar que eu não vou sobreviver? Porque ela tem como base a busca pela sua sobrevivência o tempo todo. E ela tem uma informação, uma interpretação de algo que você viveu lá na infância, que foi de muito impacto emocional, de muito impacto para você. E aquilo poderia ter, digamos, não garantido a sua sobrevivência. E ela guarda essa informação. É por isso que eu preciso ressignificar essa interpretação da ferida emocional para mostrar para minha mente, para ela entender que sim, você pode sobreviver sozinha, que a sua vida não vai acabar se você terminar um relacionamento. Isso significa que vai ser fácil? Não, talvez diante da sua circunstância vai ser difícil, mas tudo é possível. Tudo é possível. E eu digo isso para você porque eu estou nesse trabalho como hipnoterapeuta já há quase 10 anos. E a maior parte dos 4.000 atendimentos que eu fiz ao longo desse tempo, mais de 4.000 atendimentos, 4.000 pessoas que passaram pelo meu protocolo de hipnoterapia, a maioria tem a ver com dependência emocional. E essas pessoas se libertaram por quê? Porque elas ressignificaram, elas blindaram emocionalmente essas feridas. E a partir daí, elas reconstruíram a vida delas. É simples? Muitas vezes não é. Tem circunstâncias, mas é possível. É possível. Tudo bem? Faz sentido? A Paula, o medo precisa ter medo das nossas decisões. Boa frase. Eu sempre digo, Paula, e eu falo muito isso do dia do basta, né? Todo mundo tem que encontrar o seu dia do basta. Talvez o dia do basta seja hoje para você, talvez seja amanhã, talvez já tenha sido o dia do basta. Esse é o dia que a gente bate na mesa e fala, eu não aguento mais. Ou seja, o que isso significa? A dor de permanecer aonde você está precisa ser maior do que o medo do que vai acontecer. Tudo bem? É aí que o jogo vira. É quando você fala assim, não, ficar aqui vai ser muito pior do que o que eu vou enfrentar, mesmo que eu não saiba como vai ser. O problema é que a dor que você tem hoje, você já sabe lidar com ela. A gente se adapta. Isso é um recurso, inclusive, de sobrevivência. A gente se adapta a essa dor. O que é ruim, porque se a gente se adapta, para a nossa mente é como se, ok, está desconfortável, mas continua do jeito que está. E isso é muito perigoso.
Então, esse medo, como você disse aqui, o medo precisa ter medo das nossas decisões, isso acontece quando você encontra o seu dia do basta. Escreva aqui, o dia do basta. E quando você encontra o seu dia do basta, você entende que a dor de permanecer nesse sofrimento, ela é insuportável. Ela é muito maior do que o medo do que vai acontecer. Tudo bem? Faz sentido? Ah, Paulo, senão a gente vai passar a vida inteira refém da nossa mente. Exatamente. Boa. A Márcia, fiquei 30 anos casada entre namoro e casamento. Hoje 6 anos separada, mas estou sempre no caminho do equilíbrio. Parabéns, parabéns por isso. E essa busca por esse equilíbrio, ela é necessária. A única coisa que eu sempre enfatizo, né, para quem conseguiu sair de uma relação, às vezes tóxica, abusiva, um casamento falido, é entender, por exemplo, por que você demorou tanto tempo para sair? Se esse foi o caso, tá? Por que você demorou tanto tempo para sair? O que fazia você permanecer? E aí existem, claro, as afirmações conscientes, né? Ah, eram os meus filhos, era falta de dinheiro e tudo mais. Mas o que realmente prende uma pessoa numa relação que já não faz sentido para ela é a dependência emocional, que vem dessas feridas emocionais. Então, procurar a dependência emocional, eu preciso, para sair desse lago com areia movediça, que é a dependência emocional, eu preciso curar as feridas emocionais. Tudo bem, Márcia? Mas parabéns, viu? Espero que você esteja bem aí em outros relacionamentos e que você esteja feliz. A Dalva, principalmente quem sofreu a ferida emocional do abandono. Sim, quando a gente fala de dependência emocional, Dalva, muito bem colocado aqui, bem lembrado, a principal ferida é a do abandono, a mais relacionada. Ah, o gato, mas eu tenho dependência emocional e a minha ferida emocional é a da rejeição. Sim, pode acontecer, como também humilhação, traição e injustiça. Porém, a mais comum é a ferida do abandono, porque a gente fala aqui de um abandono emocional. Às vezes também físico, né? O pai que vai embora, a mãe que vai embora, mas é principalmente o abandono emocional, a falta de afeto. Escreva aqui, a falta de afeto. Porque a criança, quando nasce, o bebê, precisa de afeto. E o que é afeto? É carinho, é proteção, é segurança, é alimento, é calor, é toque. O bebê precisa de toque para ele se sentir seguro. E quando ele não tem nada disso, ou pouco disso, esse bebê começa a se sentir inseguro. A partir daí, a mente vai criando estratégias, mecanismos para buscar garantir a sobrevivência. E a partir desse momento, cria-se uma ferida emocional, como a ferida do abandono. E aí, para eu sobreviver a essa dor do abandono, a minha mente cria uma estratégia, como por exemplo, se eu for a boazinha, se eu fizer tudo para todo mundo, eu não vou ser abandonada. Eu não vou ser abandonada. É o que a Paula falou, ó, no momento que você rompe com isso, que você se posiciona, o que vai acontecer? As pessoas que eram favorecidas, elas vão ficar um pouco incomodadas, certo? Mas enquanto você não se posicionar, para elas está tudo bem, ou seja, você não está abandonada. Faz sentido? Você está ali, você está. Isso é o que a sua mente quer. O que a sua mente quer nem sempre é aquilo que você realmente precisa. Estar na relação de dependência emocional tem muito a ver com esse domínio que a mente tem hoje sobre você, sobre essa falta de blindagem emocional. Hoje você talvez seja refém das suas emoções, porque os medos são emoções. Medo de não dar certo, o medo de não conseguir sozinha, o medo de ficar sozinha, são medos. Medos são emoções. Então, para você sair de uma relação de dependência emocional, ou para qualquer outra coisa na sua vida que é importante, acabar com a procrastinação, você precisa aprender a dominar as suas emoções. Você precisa ter blindagem emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Parpinelli, seja muito bem-vinda. A Juliana Pimenta, a Natália também por aqui, o Caio, sejam bem-vindos. A gente está falando de ansiedade afetiva. E aí, para fechar essa parte da ansiedade afetiva, é muito perigoso você se manter nesse estado de alerta, que é o estado ansioso, o tempo todo.
Por quê? Porque isso vai desgastando o seu corpo físico. O seu corpo físico vai sendo desgastado. E você vai gastando muita energia. Imagina você ficar em alerta o tempo todo esperando o que vai acontecer, né? Será que hoje eu vou brigar? Será que hoje o meu marido ele vai voltar bêbado? Será que ele vai... Enfim, esse estado ansioso consome muita energia. E é por isso que talvez você coma demais. É por isso que as dietas falham miseravelmente. É por isso que você bebe demais. É por isso que você compra demais. Porque as compulsões, elas estão o quê? Buscando curar aquele vazio emocional. Então você está nesse estado ansioso, rouba a sua energia a ponto de você o quê? Precisar repor essa energia, por exemplo, no meio do dia. E a gente repõe energia de duas maneiras. Ou através do sono, que é o melhor método. Então, se você consegue dormir, vamos imaginar que meio-dia a sua energia está baixa. Se você conseguir dormir 6 horas a partir dali, maravilha. Só que a vida não é assim, né? A gente sabe muito bem. Não dá para você, talvez, dormir no meio do seu trabalho. Não tem como. Qual é a outra maneira que a gente repõe energia? Através da alimentação. E aí você começa a comer. Ou você vai diminuir o seu ritmo para não gastar tanta energia. Aí você começa a procrastinar. Aí você vai para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, para o TikTok, aí você fica lá. Porque ali você não está gastando energia. Entende? Você não está gastando nenhuma energia. Então, viver nesse estado ansioso é extremamente perigoso para a sua saúde física, inclusive. Inclusive. Então você precisa resolver essa questão o quanto antes. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui. Oi, Leila, seja muito bem-vinda. Paula, sei que minha gestação foi desejada pelos meus pais, mas minha mãe me amamentou apenas por um mês. Opa! Acho que minha mente entende como abandono. É isso mesmo, gata? Isso eu não vou afirmar 100%, mas eu diria para você que é um caminho, sim, da ferida do abandono. Por quê? Olha só. A amamentação para o bebê, ela vai além da alimentação, né, dos nutrientes que o leite materno oferece para esse bebê. É um momento de conexão com a mãe. Então imagina, né? Você está ali, a sua mãe está te amamentando, você está no peito dela, e ali tem uma conexão do olho, do calor, da pele. Esse momento para o bebê é extremamente importante, porque ali ele está se sentindo seguro, ele está recebendo afeto. Ele percebe que está sendo amado, cuidado, entendeu? Então, em um mês, por exemplo, a amamentação por um mês, ela quebrou esse vínculo. Ela quebrou esse vínculo. E aí a gente precisa entender por que a sua mãe, e aí, obviamente, sem culpar a sua mãe, né? Mas por que ela só te amamentou por um mês? Ah, porque ela não tinha leite, que é uma coisa muito comum, né? Não conseguiu. Ou porque ela tinha que trabalhar, enfim. Isso tudo já vai mostrando, dando sinais de que talvez esse abandono emocional para essa bebê, para essa Paula bebê, foi ficando cada vez maior, entendeu? Por isso que para ressignificar isso, por isso que ressignificar isso, essa interpretação que o seu subconsciente tem, é tão importante, Paula. Porque o tempo todo, o que a tua mente está buscando provavelmente? Vamos imaginar que o início da sua ferida emocional do abandono tenha sido essa questão da amamentação, que aliás é muito comum. A tua mente, ela está buscando o tempo todo maneiras de suprir esse vazio emocional que ficou. Então pode ser através de um relacionamento, pode ser através da comida, através da bebida, das compras, de outras compulsões. Entende? Então é muito importante a gente entender isso. Muitas vezes a fome é uma fome só emocional. Não é a fome, eu como bastante porque eu quero comer, eu tenho prazer em comer. Não. Normalmente pessoas que têm problemas com peso são pessoas com fome emocional. Elas estão querendo colocar o quê? Para dentro comida para tapar o vazio que elas têm aqui dentro. Tudo bem? Faz sentido? A Márcia, sim. Vivemos bem como casal, 23 anos, mas houve traição da parte dele. Foi bem difícil, mas jamais fiquei na cama chorando. Fui andar, comecei curso de pintura em tela, saí com as minhas amigas e estou hoje me sentindo
liberta do relacionamento abusivo. Parabéns, que bom, que bom. O mais importante é tentar não repetir o padrão. E se repetir o padrão, é compreender onde isso começou. Tudo bem? Uma traição gera, muitas vezes, a ferida, obviamente, da traição. E aí isso também acaba atrapalhando as tuas próximas relações. Né? Então, o tempo todo você vai ficar mais desconfiada e o tempo todo você vai ficar mais insegura. Então, também curar essa ferida emocional é muito importante. Tudo bem? Ela não teve mais leite, diz aqui a Paula. Pois é. Agora, por que ela não teve mais leite? Aí a gente precisa sempre entender contextos. Né? Então, assim, por exemplo, podia ser a tensão que ela vivia naquele momento. Né? Não sei se você tem irmãs, irmãos, mas como é que foi a amamentação dos outros? Ela estava, né, com uma vida mais corrida. Tudo isso já vai nos dando um cenário para entender por que essa mãe teve esse abandono, gerou esse abandono emocional na bebê, na criança. Entendeu? Então a gente precisa olhar para a nossa história. E principalmente quando a gente está falando da ansiedade afetiva, que foi o tema aqui da nossa conversa de hoje, essas crises de ansiedade que muitas pessoas têm, elas têm relação com o que elas estão vivendo hoje, e tem gente que ignora isso, não consegue imaginar que ela está tendo uma crise de ansiedade porque ela está num relacionamento tóxico e que deixa ela em estado de alerta o tempo todo, porque a ansiedade é isso, é você estar em estado de alerta o tempo todo, e não compreende que isso começou em algum momento. Quer ver um exemplo que é clássico dos meus atendimentos de hipnoterapia em relação à crise de ansiedade? Brigas entre os pais na infância. Veja se você, na sua história, os pais brigavam muito. Isso para você hoje, talvez vendo, sei lá, os seus pais brigarem, é desconfortável, mas você, ok, né? Você segue a vida. Agora imagina para uma criança viver nesse estado ansioso. Será que mamãe e papai vão brigar? Será que hoje vai ter discussão? Será que vai ter quebra-quebra? Será que mamãe vai ficar chorando? Como é que vai ser hoje? Será que papai vai chegar alterado? Isso tudo vai construindo um estado ansioso. E aí quando você tem um gatilho parecido hoje é a tomada. Lembra que eu falei? A tomada, ela se encaixa. E aí, bum, aquele gatilho gera a crise de ansiedade. Tudo bem? Faz sentido, Elisângela? Seja muito bem-vinda. Então, para a gente encerrar aqui a nossa conversa de hoje, a dependência emocional, ela é curada, e ela pode ser curada em até 60 dias, se você tratar as tuas feridas emocionais que geraram essa dependência, para que você possa tomar as decisões do seu presente, para sair de uma relação que está te gerando essa ansiedade afetiva e que está levando você muitas vezes para o fundo do poço. E aqui guarda essa frase: o fundo do poço, ele termina quando você toma uma decisão. A decisão do dia do basta. Tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê amanhã pela manhã. Um grande abraço. Tchau!